Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Catolicamente Falando. Aqui comigo está o Gabriel Latorre. Ele é o nosso primeiro convidado a dar início ao nosso projeto hoje. Nesse, que vai ser um dos quadros do nosso canal, né? Já trago novidades para vocês, mais futuramente vou trazer novos quadros, mas o intuito principal é falar sobre a Igreja Católica, falar sobre a nossa fé, o catolicismo, né? E o Gabriel está aqui hoje para poder contar um pouco da história dele, falar um pouco sobre ele, né? Como eu disse no vídeo anterior, a gente quer conhecer essas pessoas que são influências e referências no meio do catolicismo aqui no Brasil. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo, tá? É uma honra ter você aqui conosco, para poder compartilhar um pouco da sua história, do seu ministério, com as pessoas que estão assistindo aqui. Bom, inicialmente, né, antes da gente começar, Gabriel, eu queria fazer uma oração, né, para a gente invocar o nome do Santo Espírito, para que ele use a nossa boca, para que a gente fale somente a verdade e que as nossas palavras possam atingir o coração das pessoas que estão nos ouvindo. Você pode fazer essa oração para a gente? Claro. Primeiramente, honrado pelo convite, né? E realmente o Espírito Santo frutifique esse apostolado que se inicia. Quero pedir aqui as bênçãos de Deus, da Santíssima Mãe de Deus, da Virgem Maria. Então, façamos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Pai Santo, te louvo pelo dia de hoje, por tudo o que o Senhor fez e deu às nossas vidas, a graça de mais um dia de vida. Peço ao Senhor as bênçãos e a sua proteção, para que de nós, dos nossos lábios, saiam aquilo que bendiga o vosso santo nome. Que dos nossos pensamentos, dos nossos lábios, não profiram nada que vá contra a sua doutrina, os seus mandamentos, e que seja tudo feito para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Gabriel, quem é o Gabriel Latorre, né? De onde você é, de onde você fala e qual que é a sua diocese? Fala um pouco pra gente. Maravilha. É difícil falar de mim mesmo, né? Um sanguíneo meio, né, com pouca virtude, né? Gosta de falar de si mesmo. Mas eu sou aqui de Jundiaí, São Paulo, né? Diocese de Jundiaí. Moro aqui, nasci aqui, né? Nunca saí daqui. Talvez aí com o noivado eu vá sair, né? Mas confesso que nunca foi a minha intenção deixar a cidade. Aqui estão os meus familiares, os meus amigos, né? O meu apostolado, a minha paróquia. Eu frequento atualmente a Catedral de Jundiaí. Por conta do noivado, acabo com mais frequência indo ao mosteiro de São Bento de Vinhedo, né, para receber os sacramentos, cumprir os preceitos, mas sempre exerci o meu apostolado na Catedral de Jundiaí, como cerimoniário, acólito, né. Nunca exerci o ministério de acólito, de catequista, nunca me interessei por isso, diretamente pelo menos. Já dei catequese, já fiz pregação em grupo de oração, mas o meu foco sempre foi a liturgia, né, sempre estudei bastante a liturgia e me dediquei a esta área. Fui seminarista numa congregação religiosa aqui existente na Diocese de Jundiaí, os Oblatos de Maria Virgem. Fui aspirante da ordem. Permaneci na ordem durante quase um ano, como aspirante. Nesse um ano, eu tive bastante contato com a filosofia, porque a ordem religiosa não possui o tempo do propedêutico, né, que os seminaristas vivem, que ele é no preparatório ali para conhecer a espiritualidade, quando esse tempo é feito na direção vocacional. Então, o aspirante na ordem já entra na filosofia. E aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns autores, conheci a teologia da libertação naquele momento, acabei me frustrando um pouco com o seminário, com a universidade. Tenho muito a agradecer nesse momento ao Padre Paulo Ricardo. O Padre Paulo Ricardo, ele não foi fundamental na minha conversão, na minha descoberta ao catolicismo, porque isso a gente vai falar disso mais para frente, mas eu obtive o conhecimento do catolicismo no protestantismo. No protestantismo eu cresci por conta de pais protestantes, e muitas questões, né, eu levantava, né, nas escolas dominicais da Assembleia de Deus, né, na Igreja Batista também, e não me era respondido com clareza. Sim. E naquele momento, né, eu tive contato com alguns teólogos, pais do protestantismo, principalmente Jacob Arminio, né, que citava muitos pais da igreja, né, que depois eu fui descobrir que eram, na realidade, padres da igreja, né, e conhecendo os padres da igreja eu me tornei católico.
mas o Padre Paulo Ricardo foi fundamental, assim, na minha permanência no catolicismo, porque foi muito frustrante para mim a teologia da libertação, muita perseguição no seminário, na universidade, e ali foi o meu start para a evangelização nas redes sociais. Com essa descoberta, o Bernardo Kister também me ajudou bastante, e, enfim, e foi ali que, conversando com o Bernardo Kister por mensagem, a gente se encontrou pessoalmente umas 3 vezes já, foi o meu alicerce ali, foi me dado o alicerce para permanecer no catolicismo, e desde então, que vai fazer mais, eu comecei nas redes sociais, foi desde 2017, só que em 2019 eu comecei realmente a aparecer nas redes sociais, colocar meu rosto e falar sobre a fé católica. Entendi. Você falou que você teve o primeiro contato com o catolicismo durante a sua vida de protestante, né? Você disse que você veio de um berço protestante, né? Seus pais, eles eram ou são ainda protestantes? A minha mãe permanece no protestantismo, meu pai, ele não frequenta mais nada. Se gastou até mesmo no protestantismo e a gente vem fazendo um trabalho devagarzinho, com família é um pouco mais difícil, né? Sim, mas a gente vem evangelizando aos poucos, mas a minha mãe permanece ainda até hoje. Sim, não, eu entendo perfeitamente. O meu pai e a minha mãe também são protestantes. Meu pai, inclusive, é pastor da Assembleia de Deus, e minha mãe também é membro da Assembleia de Deus. Mas é uma coisa que, assim, então o seu processo de conversão ao catolicismo é o que eu gosto de chamar, né, de conversão intelectual. Então, através do estudo, né, conhecendo ali os pais da igreja, fazendo um estudo sobre a história da igreja, você entendeu e chegou ao conhecimento de que a igreja católica é, de fato, a igreja deixada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante, né? A gente tem visto recentemente, inclusive, muitas pessoas deixando o protestantismo por meio do conhecimento, né? Por meio do estudo. Antigamente, até certo tempo atrás, isso não era tão frequente como é hoje, né? A gente tinha conversões ao protestantismo, seja através de atos sobrenaturais, acontecimentos sobrenaturais que aconteciam com determinadas pessoas, né? Às vezes a pessoa tinha, sei lá, uma visão com Nossa Senhora, uma visão particular, né, digamos assim, ou a ação de algum sacerdote virtuoso que levava essa pessoa a abandonar o protestantismo e se juntar ao seio da igreja. Mas hoje, graças a Deus, a gente está tendo esse movimento que está vindo através da conversão intelectual, né? Graças também a pessoas, como você disse, o Padre Paulo Ricardo, o Bernardo Kister e muitos outros que têm vindo à internet e têm fornecido e facilitado, né, essas pessoas ao conhecimento. É muito gratificante, meu querido, ouvir essa pequena parte da sua história, né? Percebi bastante semelhança até com a minha também, né? Que apesar de meus pais serem protestantes, eu fui criado com a minha avó, que é católica, né? Sempre tive contato, sempre tive próximo ali, mas nunca me envolvi diretamente com o catolicismo. Como eu disse, eu era um católico de BGE, e agora que eu estou querendo abrir os meus olhos e querendo cumprir de fato e conhecer mais, né, a nossa Santa Igreja. Mas você disse ali que inicialmente você começou em 2017, né? E só em 2019 que você foi, digamos, mostrar o rosto. Eu vi que você tinha uma página chamada Mito Sem Batina, é isso mesmo? Exatamente. É que no caso, né, minha conversão ela abrange outros aspectos do protestantismo. Inclusive, eu estou escrevendo bastante sobre isso, porque há um fenômeno muito crescente no protestantismo, que são os chamados judeus messiânicos, eles são protestantes de fato, né? Sim. Porque se você perguntar para um judeu, né, ortodoxo se eles são judeus, eles não são judeus, né? Porque quando lá na igreja de Antioquia, quando os apóstolos estão reunidos, eles já são chamados de cristãos, não de judeus messiânicos. E estudando o protestantismo, dentro do protestantismo, eu tive contato com os judeus messiânicos em São Paulo, né? Eu comecei a frequentar algumas sinagogas para conhecer, mas eu tive bastante estudo, principalmente na sinagoga Ensinando de Sião, que é uma sinagoga judaico-messiânica. E ali, conhecendo o judaísmo messiânico, como judeus, né, alguns são de fato judeus de etnia, eles têm um preconceito muito grande com o catolicismo, por conta do Império Romano, né? Então, é a mesma ignorância dos protestantes, principalmente pentecostais, que assimilam o Império Romano com o catolicismo. Com a Igreja de Roma. Como se tivesse alguma coisa a ver uma coisa com a outra, né?
E estudando lá, foi o rabino Mateus Andoná que me falou o seguinte, né? Se você, né, a reforma protestante foi um mover de Deus. Isso foi um pouco assustador para mim, porque se houve uma continuidade do judaísmo messiânico, né, aliás, do judaísmo antes de Cristo e a transformação em judaísmo messiânico, o próprio judaísmo messiânico ele é incompatível com o protestantismo. E se a reforma protestante foi um mover de Deus, eu deveria ser protestante, porque eu sou gentil. E sendo gentil, o judeu nunca vai te enxergar como judeu. Porque o judeu necessita nascer judeu. Então eu tenho que ser protestante. Porque o judaísmo ele não é só, digamos assim, uma religião. Ele é uma religião, é uma etnia, entendeu? É um aglomerado de coisas. Então você se tornar judeu na parte da religião não significa que você seja um judeu de fato. Né? Exatamente. E ele falou da reforma protestante, então eu tenho que ser protestante, né? E estudando, né, principalmente o Jacob Arminio, não a fundo, mas principalmente os seus comentários, ele utilizando muitos pais da igreja, eu quis buscar as fontes primárias, né? E principalmente, né, Justino de Roma, que Justino de Roma é do século II, e ele descreve a missa como ela é hoje. Justino de Roma, ele que não nasceu, há questionamentos se ele era judeu, porque ele nasceu perto de Jerusalém, né? E Justino de Roma, ele faz, dentro das suas apologias, ele faz apologias contra o judaísmo, mostrando realmente uma separação entre judaísmo e cristianismo. Então, eu tenho que ser cristão católico, né? Porque Justino de Roma, ele está mostrando os padres, os bispos, os diáconos, toda a estrutura da igreja no primeiro e no segundo século, como é a estrutura de hoje. Óbvio que palavras como papa, pontífice, cardeal, são palavras que vão surgindo na história com o desenvolver da igreja. A igreja se apropria, né, das tradições de onde ela se encaixa, né? De onde ela entra, ela respeita a cultura do povo, porque respeitar a cultura do povo é respeitar também sua dignidade. Então eu vi ali realmente um catolicismo presente no século I e II. E mais do que isso, quando eu me torno católico, eu sou convidado pela página na época, eu acho que não existe mais, mas havia um site na internet chamado Sou Católico, os Incomodados que se Convertam. E eu fui convidado pelo Rick, na época, para ser colunista na página deles. Então eu escrevia refutações ao protestantismo e algumas reflexões. Então, meu apostolado na internet começa em 2017. Em 2018 eu vou para o seminário. Já no seminário, eu, tendo esse contato com a teologia da libertação, eu vejo o Jefferson, na época, e ele, dentro do Sou Católico, ele fazia também parte desse apostolado, ele cria ali a Mitos de Batina. E como eu estava estudando o Padre Paulo Ricardo ali para permanecer na fé, eu entro para ajudar o Jefferson na página dele a pegar frases do Padre Paulo Ricardo e postar na internet, na tarde da Mitos de Batina. Quando eu saio do seminário em 2019, eu me vejo com o ano do laicato, instituído pela CNBB. E daí eu crio a Mitos Sem Batina para mostrar o protagonismo dos leigos bons e decentes. E daí, desde então, a gente está aí na internet, né? A Mitos Sem Batina acabou caindo por conta de coletivos feministas denunciando a página quando eu fiz publicações contra o aborto. E eu percebi que o meu perfil pessoal estava dando mais engajamento do que a página que tem, sei lá, 3 vezes mais seguidores. Então eu acabei ignorando a Mitos Sem Batina, que eu falei, não tem condição de tocar o barco, né? Vamos para o perfil pessoal, né? Que acredito eu que, por exemplo, a sabedoria católica deu lugar para Ana Luísa Broch, né? E tantos outros perfis, as pessoas tiraram os nomes, não sei o que católico, e colocaram seus próprios nomes, e eu entendo que isso tem sentido, porque o verdadeiro apostolado é exercido com a nossa própria vida. Então, a Mitos Sem Batina sempre fui eu ali. Algumas vezes apareceu uma pessoa ali para me ajudar a fazer artes, fazer publicações, mas eu estava postando coisas sobre a minha vida, meu dia a dia, meu apostolado na igreja, também na paróquia. Então, eu falei, acho que colocar meu rosto, colocar meu nome, as pessoas verem que, apesar das minhas limitações, dos meus pecados, dos meus defeitos, é uma pessoa, e o católico, ele existe no dia a dia, ele não existe no domingo, quando vai à missa, numa frase solta na internet. O católico é aquilo que ele é, o católico, o fiel católico. E isso é um chamado da igreja, né? A igreja chama a gente para ser exemplo, né? E que a nossa vida seja um exemplo do que é servir a Cristo. E que, como diz nas Sagradas Escrituras, né? O fardo é leve.
né? Se a gente confia em Cristo, se a gente segue aquilo que Cristo nos deixou na sua igreja, o fardo é leve. Então, assim, é um movimento que tem acontecido de fato, né? Eu nunca fui ativo, digamos assim, nesse meio, mas eu sempre estive ali por fora, observando, né? De fato, de uns tempos para cá, se não me engano, 2020, 2018 para cá, muitas pessoas deixaram de ter as suas páginas católicas e se tornaram pessoas católicas na internet, né, digamos, e tem mostrado o seu rosto, tem mostrado sua rotina, e mostrado o que é de fato o que é ser católico, né? Porque, infelizmente, a internet cresceu muito um espantalho do catolicismo, cresceu muito um espantalho do católico, né? E graças a Deus, o Espírito Santo tem inspirado essas pessoas a se mostrarem o que é ser católico de fato, o que de fato a igreja ensina, né? Porque, como diz eu gosto muito dessa frase do venerável, né, Bispo Fulton Sheen, muitas pessoas elas odeiam ou combatem não de fato a igreja católica, mas um espantalho que foi criado na cabeça delas, né? Pessoas que cresceram ali condicionadas a uma determinada informação, a um determinado, digamos assim, fato, né, que é implantado na cabeça dela sobre o catolicismo, e quando essa pessoa cresce, ela só vai repetir aquilo e vai buscar, inclusive, fontes que vão tentar corroborar a forma de pensar dela, né? E graças a Deus, Deus tem colocado pessoas na internet para dizer, olha, não é bem assim, né? Como a gente tem visto recentemente também, muitos protestantes tentando se apegar à patrística para poder corroborar suas visões e tentando usar os padres da igreja para dizer que muitas coisas têm embasamento e são antigas e etc. E graças a Deus que a gente tem tido pessoas como você, o diácono João Vitor Mariano, outras pessoas que eu acompanho também, que têm se debruçado nesse assunto para poder mostrar que não é bem assim, né? E sou grato por essas pessoas estarem fazendo isso, porque eu sou uma pessoa que foi, digamos, influenciada a também me colocar na internet e me mostrar como um católico, né? E entender que, infelizmente, digamos assim, o protestantismo ele tem conseguido muitas pessoas através de falsas imagens da Igreja Católica, né? E você disse que no seminário você se deparou com a teologia da libertação, que é um dos grandes males que hoje, infelizmente, afligem a nossa igreja. Mas o que seria a teologia da libertação? Para quem vai assistir esse vídeo aqui mais para frente, talvez seja um católico que não tem conhecimento sobre isso, o que seria a teologia da libertação? Por que a teologia da libertação é um problema na Igreja Católica hoje? Eu acho que esse tema, né, dá para fazer um vídeo só sobre ele, porque é algo muito complexo, né? O Papa São Pio X, ele se deparou com a pior das heresias, que é o modernismo, né? O modernismo são as ideias modernas criadas após, né, o século XIX. A Revolução Francesa tem o liberalismo que entra ali muito forte, e as pessoas estão acostumadas com a ideia de, tipo, ser liberal na economia, liberal nisso, liberal naquilo, mas conservador nos costumes, e acha que isso é católico. Não é. Então, as ideias modernas, né, as ideologias modernas, elas nascem pré-Revolução Francesa, e na Revolução Francesa a gente tem dois tipos de revolucionários, né? As pessoas acham que, eu sou contra a esquerda, então eu sou de direita, então. E não é bem assim, porque na França havia a monarquia católica, e surgiu na sociedade francesa dois tipos de revolucionário. O de esquerda, que era o marxista, e o de direita, que era o liberal, o maçom, né? Então, ser de direita também é algo grave, você está errado se você é de direita. Você tem que ser católico. Rapaz, isso vai dar problema. Ser católico por quê? Porque existe uma doutrina social da igreja. A igreja tem sua doutrina social, sua posição política. E se eu sou católico, eu tenho, como diz o honrado Dom Henrique Soares, né? Eu já ia falar venerável porque eu já estou levantando seu processo eu concordo de beatificação, mas o honrado, memorável Dom Henrique Soares, o católico tem que ser católico de corpo inteiro, né? Eu não posso ser católico naquela missa tradicional, a missa em latim, ou a missa silenciosa, ou renovação carismática, que era isso que é mais conservador do que a teologia da libertação. E na política eu sou de direita, estou lá, né, defendendo o político A ou B, que é de direita, que defende as pautas de direita. Não, né, você tem que ser católico. E existe, dentro da igreja, eu acho que a principal encíclica da doutrina social da igreja é a encíclica Quas Primas. Quas Primas, né, com as primas, né, Quas Primas. A encíclica Quas Primas, ela vai falar sobre a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele deve ser reconhecido
como rei da sociedade, ele deve reinar na sociedade. Óbvio que hoje, na nossa época, né, nós temos um país como exemplo, apesar de ter alguns pontos aí que o pessoal critica, que é a Polônia. A Polônia, ela derrubou o comunismo, depois de ter derrubado também o nazismo, né? Quer dizer, o comunismo engoliu o nazismo e a Polônia derrubou o comunismo. E quando para a Polônia derrubar o comunismo, ela não teve que se prender ao Estado laico. A Polônia se prendeu ao Estado católico. Ela usou o catolicismo para combater o comunismo. E lá é instaurado, então, Jesus Cristo como rei da sociedade. Se nós pegarmos a Idade Média, né, nós vemos que as leis do país eram o catolicismo. Por quê? Porque a igreja impôs? Não. Porque as pessoas eram tão católicas, amavam tanto o nosso Senhor Jesus Cristo, amavam tanto a Virgem Maria, os santos, os sacramentos, que as pessoas, que a lei da igreja, né, se aplicava dentro da sociedade com a maior naturalidade, porque as pessoas eram católicas. Sei que hoje, na nossa sociedade, principalmente no Brasil, e muito católico aí estava defendendo o show da Madonna, né, é uma coisa meio absurda de se colocar em prática. Mas essa é a doutrina da igreja. E os comunistas, eles, principalmente Antônio Gramsci, que é, acho que o maior demônio comunista da história da humanidade. Antônio Gramsci, ele era italiano, ele foi preso, e ele escreve o Caderno do Cárcere. E nesse Caderno do Cárcere, ele diz que, para o comunismo dar certo no Ocidente, era necessário primeiramente destruir a Igreja Católica, e destruí-la por dentro. E o mesmo ele diz para aplicar na mídia e nas universidades. Por que esse ódio dos comunistas ao catolicismo? Porque o catolicismo foi o freio do comunismo. Quando Marx e Engels escrevem o Manifesto Comunista, menos de 10 meses depois, o Papa Pio IX ele já escreve uma encíclica condenando o marxismo e as ideias marxistas. De Pio IX, aliás, até Papa Francisco, todos os papas, inclusive o Papa Francisco, que muita gente critica, condenou publicamente o marxismo, as ideias marxistas. Então, inclusive, Antônio Gramsci ele vai criticar o Papa São Pio X. Ele diz que a pior praga que aconteceu para o governo comunista foi quando São Pio X permitiu que as crianças com 6 anos de idade comungassem. Porque a ideia, por exemplo, da creche foi uma ideia dos comunistas para tirar as crianças do convívio familiar e dar-las para o Estado conseguir doutriná-las. Então, quando o Papa São Pio X escreve um moto próprio, permitindo que as crianças pequenas comungassem, pegou essa criança que estava sendo doutrinada pelo Estado e entregou para ser ensinada e educada pela Igreja. E como o Antônio Gramsci, ele pede que os comunistas se infiltrem na Igreja Católica para destruí-la por dentro, existe um livro publicado pela Eclésia que fala sobre apóstolos do comunismo, né, que são integrantes da KGB que entraram no seio da igreja para tentar destruí-la por dentro. E alguns foram se converteram e comunicaram isso para a igreja. Então, o que é a teologia da libertação? Ela é uma tese teológica, uma ideologia teológica que mistura o marxismo com o cristianismo, fazendo uma releitura dos atos de nosso Senhor Jesus Cristo, dos sacramentos, de toda... É como se fosse uma releitura de tudo da igreja. Então, por exemplo, a passagem bíblica onde nosso Senhor Jesus Cristo cura o leproso. O comunista, ele não acredita em milagre. Então, o teólogo da libertação vai dizer o quê? E Jesus está pegando aquele leproso, que era excluído da sociedade, e reinserindo ele na sociedade, não curando. Da mesma forma que eles não acreditam no milagre da multiplicação de pães e peixes. Então, ele vai dizer que Jesus estava dividindo, ensinando a partilha, né? Sim, porque, na verdade, se você for analisar, o marxismo ele é materialista. Ele é uma ideologia materialista. Então, logo, se você é um marxista, você não vai acreditar em nada que é sobrenatural. Então, entende-se que a teologia da libertação nada mais é do que uma tentativa de transformar o catolicismo em uma visão materialista. Exatamente. Tirar a visão sobre a veia sobrenatural, a artéria sobrenatural que existe na igreja e transformá-la apenas em uma instituição, uma ONG que age somente de forma natural, né? Exatamente. E pelo que você disse do Antônio Gramsci, de que eles deviam se infiltrar na igreja e tentar destruí-la por dentro, é uma coisa que eu já vi e também é utilizada pelos maçons, não seria? Exatamente. A maçonaria, inclusive, ela é muito mais condenada. O liberalismo em si, ele é muito mais condenado pela igreja do que o próprio marxismo. Então, existe um livro escrito por um padre espanhol
que é... Nossa, o nome dele é muito difícil de pronunciar, mas é só você colocar na internet, né? Existe uma edição feita pelo Centro Dom Bosco e outra pela Santa Cruz, chamado Liberalismo é Pecado. O que é o liberalismo? E por que o liberalismo é tão mal quanto o marxismo? Até mais. É pior, né? É pior. E as pessoas não enxergam isso. Porque o liberalismo, ele se finge, né, de uma virtude. Então, o que é a virtude? É o equilíbrio. Existe a virtude do equilíbrio, a prudência. E muitas coisas, essa virtude deve ser aplicada. Por exemplo, sei lá, com os filhos, a educação dos filhos. É necessário você ser rígido, mas a necessidade de você ser amoroso. Então existe um meio termo ali que você tem que saber. Um momento de ser um pouquinho mais duro para educá-lo, mas um momento de demonstrar afeto. Não sei se eu estou dando o melhor exemplo, mas o que os liberais fazem? Eles tentam conciliar a verdade do evangelho com a mentira do mundo. Eles tentam aplicar essa, por exemplo, MBL, vamos citar aqui um grupo para deixar isso aqui mais tenso. MBL, ele defende o Estado mínimo. E muito conservador católico defende o tal do Estado mínimo. Só que se você pergunta, hoje o Kim Kataguiri, esse pessoal já se retratou porque viu que ia perder eleitor. Mas o que é o Estado mínimo na prática? Aborto, união homossexual, essas pautas não entram em discussões do Estado. Por quê? Porque entra na liberdade individual do ser humano, o aborto e também a união homossexual. Mas você pode falar, Gabriel, mas... É a questão das drogas também, né? Exatamente. Mas aí você pode falar, Gabriel, mas... beleza, a união homossexual para nós é um pecado, mas é a liberdade individual do outro, né? A questão é que existe um documento do papado de João Paulo II, escrito por Joseph Ratzinger, né, o Papa Bento XVI, em que ele vai dizer que nós, católicos, não podemos permitir a união homossexual, nem mesmo na esfera civil, porque nós estaremos permitindo que o Estado legislasse autorizando um pecado. E esse meio termo dos liberais católicos, né, é justamente querer catolicismo para mim e permitir perversidade para os outros. E nós, como irmãos no sentido amplo da palavra, porque, colocando toda a raça humana, nós desejamos a salvação do outro. Então, por exemplo, na época de 1822, a Constituição do Império do Brasil, aliás, o Império é proclamado em 1822, mas a Carta Magna do Império, a Constituição, é de 1824. E quando é feita a Carta Magna, ele é feito segundo a doutrina católica. Ou seja, existe um preceito da tolerância religiosa. Nós não pregamos a liberdade religiosa, mas podemos permitir a tolerância religiosa. Ou seja, aquela pessoa não quer ser católica, a gente vai permitir que ela seja de outra religião. Mas, por questão de tolerância. A gente vai anunciar o evangelho, a gente vai tentar convencê-la do contrário, porque a alma dela pode estar indo para o inferno, mas a gente vai tolerar no sentido, nós não vamos perseguir a pessoa por conta disso. Mas, por exemplo, na Constituição de 1824, dizia o seguinte: todas as religiões são permitidas, desde que não haja pregação em praça pública, desde que não haja exposição de placas. Então havia, por exemplo, na época do Império, haviam seitas protestantes no Brasil, só que elas não poderiam colocar uma placa escrita aqui, Igreja Assembleia de Deus. Por quê? Porque, segundo o ensinamento católico, permitir a liberdade religiosa é permitir que almas perversas pervertam a salvação das pessoas e levem almas para o inferno. Então, se eu permito que um pastor pegue o microfone e vá lá numa praça pública, ficar anunciando o evangelho deturpado que ele ensina, eu estou permitindo que ele leve almas para o inferno junto com a alma dele. Então, é justamente a questão de não ser Estado laico, não ser defensor do Estado laico. Então, são esses princípios, né, que aparecem como, às vezes, eu não sou marxista, eu sou liberal. Você é tão herege quanto o marxista, se não pior. O católico que quer ser católico de fato, ele precisa entender que a salvação não é uma brincadeira. A salvação, ela não apesar dela ser individual, mas é um trabalho nosso, um dever nosso como católicos, levar Cristo, a verdade, para todas as pessoas. E se as pessoas querem seguir o erro, não será por meio da nossa leniência, não vai ser por meio da nossa falta digamos assim, de postura e falta
pulso para dizer que aquilo ali é errado. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça, e o certo é certo, mesmo que ninguém faça. Se não me engano, é uma frase de Chesterton, né? Se eu não Essa estou frase enganado. é Santo Agostinho. Santo Agostinho, né? Se eu não me engano, é Chesterton citando Santo Agostinho. Então, assim, realmente, o católico tem que entender isso. Cada um faz o que quiser com a sua vida, beleza. Mas não significa que o Estado deva permitir que isso aconteça. O Estado não deve permitir nem incentivar a perdição das pessoas. Exatamente. Né? É isso que o católico deve acreditar, é isso que a Igreja Católica ensina, né? E você não pode se dizer católico, se dizer liberal, se dizer, sei lá, pior ainda se você se dizer socialista, né? Mas uma coisa que você falou que é interessante, que o liberal, o liberalismo ele se disfarça do manto da virtude, né? Não seria também um paralelo do liberalismo com o protestantismo? Não seria o protestantismo o liberalismo da fé? Uma vez que o protestantismo ele prega, né, dentre as 5 solas, a livre interpretação, ou seja, eu posso interpretar as escrituras, eu posso entender as escrituras do meu jeito. Não seria o protestantismo uma individualização da fé, ao seu ver? No caso, o protestantismo ele é liberal. Porque, por exemplo, na Revolução Francesa, quem dominou a Revolução foram os liberais. E o que resultou a Revolução Francesa? Mortes. Basta dizer que em um ano de Revolução Francesa, morreu mais gente que em 4 séculos de Inquisição. Muito mais. Absurdamente, eu acho que até 10 vezes mais. E alguns historiadores dizem que até mais de 10 vezes. Né? Porque vamos dizer, porque Inquisição, né, respondendo rapidinho isso, a Inquisição ela existe até hoje. Porque existiam inquisições eclesiásticas e existem inquisições estatais, de estados. Por exemplo, o que o Supremo Tribunal Federal faz no Brasil hoje é uma inquisição. Há um julgamento. Não estou dizendo que é inquisição no sentido perverso da palavra. Estou dizendo que o Estado ele tem um tribunal que julga a honra das pessoas. Isso é uma inquisição. Não estou fazendo uma crítica ao STF, Alexandre de Moraes, por favor. O ponto é o seguinte: a Inquisição Francesa, da Revolução Francesa, ela buscou decapitar sacerdotes, religiosos e leigos que permaneceram fiéis à monarquia, principalmente por quê? Porque eles não admitiam os religiosos e sacerdotes prometerem obediência ao Santo Padre o Papa. Por quê? Porque o Papa ele também é o chefe de Estado. Então você tinha que prometer obediência ao governo francês. E é interessante isso, porque sempre que abre mão de uma religião, um Estado abre mão de uma determinada religião, outra toma o lugar. Eu diria que hoje no Brasil a religião de Estado é o Espiritismo. Né? O Espiritismo é muito predominante e respeitado pelo Estado brasileiro. Religiões afro. Então, assim, o protestantismo ele nasce, né, com uma ideia liberal de eu tiro a figura do magistério, eu tiro a questão de uma hierarquia e eu coloco todo mundo no mesmo nível. Nasce do princípio da maçonaria, igualdade, fraternidade e liberdade. Então, todos nós somos livres, somos iguais e podemos interpretar as escrituras, interpretar a tradição. Basta dizer que a reforma protestante ela é um dos ataques de Satanás à pessoa do verbo. Então basicamente, o protestantismo ele veio para, digamos, né, destruir uma estrutura que foi criada, estrutura essa que é a igreja. Ele veio para destruir essa estrutura na ideia de reconstruir algo, de reformar algo que seria verdadeiro. Então o nome correto que a gente pode usar não é reforma, é revolução. Exatamente. Visto que também, por exemplo, o que é uma reforma? Uma reforma é você, por exemplo, eu estou numa casa, preciso fazer uma reforma na minha casa está com as paredes caindo nos rebocos, né? O trinco da porta aqui está enterrando. Então o que é uma reforma? Eu vou manter a estrutura da casa, eu vou aqui lixar as paredes, passar uma massa, arrumar o trinco da porta, né? Talvez trocar o piso, aproveitando que eu estou com dinheiro a mais. Isso é uma reforma. E quem foram reformadores? São João d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola. Eles fizeram uma reforma na igreja.
o Concílio de Trento foi uma reforma. Só que Lutero e Calvino, eles não foram reformadores. Eles foram revolucionários, como você bem disse. Por quê? Porque havia uma casa, Calvino e Lutero quiseram destruir a casa e construir um prédio. Visto que a reforma protestante, muitos teólogos de internet, eles vão dizer que a reforma protestante foi por conta dos absurdos sexuais, escândalos que haviam no clero católico, e por isso foi necessária a reforma. Isso é uma mentira. A gente vê nos escritos de Lutero, Conversas à Mesa, que Lutero ele dizia o seguinte: se o Papa atual, o Papa Leão X, fosse tão santo quanto foi São Pedro, eu me rejeitaria a submeter-me a ele. Depois ele vai dizer nas Conversas à Mesa: se existe mau testemunho entre os papistas, os católicos, também há entre nós. Então, assim, fica claro que a reforma protestante não foi por conta de moral, de testemunho. A reforma protestante foi um ataque contra a fé. Porque nós temos uma contemporânea de Lutero, a Santa Teresa d'Ávila, e Santa Teresa d'Ávila, ela tem a visão do castelo interior, ela escreve o castelo interior e há a pregação da santidade. O que é o castelo interior? Conforme eu vou me interiorizando na vida de oração, nos sacramentos, o meu compromisso para com Deus, porque há necessidade do aspecto do esforço humano, que corresponde à graça divina, eu vou me tornando mais santo e vou adentrando as moradas mais altas do castelo. E Lutero, ele olhava para a sua situação e ele dizia: eu não posso ser santo. Então, se eu não posso ser santo, se eu não consigo ser santo, a culpa não é minha. A culpa é da teologia católica. Então ele vai atacar a teologia. Mas você fala, mas Lutero, o concílio, o Papa está falando isso. Então ele ataca o Papa. Ah, mas o concílio também diz, então ele ataca o concílio. Ah, mas a igreja sempre ensinou, então ele ataca a igreja. A igreja se desviou, etc. Então, assim, o ataque de Lutero foi um ataque à fé católica. E é interessante que muito pior foi Calvino. Porque Lutero ainda preservou aspectos da tradição. O culto luterano, ele tem muitos aspectos parecidos, inclusive em alguns locais mais tradicionais, entre aspas, né? Existem muitos aspectos parecidos com a missa tridentina, o versus Deum, a oração, né? E dessa forma, né, o Calvino, ele destrói todos esses aspectos. Ele tira as imagens, ele tira o altar, algumas seitas calvinistas, presbiterianas, até a própria cruz se tira. E transforma, né, a igreja, que é local de sacrifício, da atualização do sacrifício de Cristo, de adoração a Deus, na espécie do pão e do vinho, que se torna corpo e sangue de Cristo. Ele tira isso e transforma a igreja numa sala de aula de paredes brancas, né, onde cada um pega um livro e vamos estudar a palavra de Deus, e esquece que a palavra de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. Sim, né? Porque se o Lutero ele conseguiu abrir o precedente, os outros que virão depois dele só vão deteriorar mais ainda do que ele pregou, né? Teve um ponto que você citou também a respeito da visão de Lutero, que foi como ele não conseguia alcançar a santidade, ele via que a santidade era impossível. E se a gente for analisar, é um ponto que até hoje é difundido no meio do protestantismo, né? Santo somente é Deus, ninguém é santo, ninguém consegue ser santo, ninguém vai ser santo. Então você torna aquela doutrina também, né, somente a fé é necessária, nenhuma ação que você faça vai justificar ou vai te ajudar ou te auxiliar na salvação. Você vai ser salvo somente se você acreditar. O que essa doutrina tem até uma ponta de gnosticismo, né? Digamos assim, somente através do conhecimento da ideia, da visão que você adquire que você vai ser salvo. Não é através das suas ações, não é através dos seus atos, é somente daquilo que você conhece que você vai ter um acesso a um plano diferente, a uma visão ou uma ação diferente, né? Exatamente. No fundo, inclusive em outro texto de Lutero, né, ele diz, né, se você é pecador, então peque. Né? Então, ele diz claramente isso nas Conversas à Mesa. Então, Lutero, ele se via uma pessoa incapaz de qualquer obra boa, né, e renuncia às obras. Lutero, ele traz de volta consigo heresias já condenadas pela igreja antes. E isso que traz toda a reforma protestante. Você pega depois o Testemunho de Jeová, que são arianos,
né, os presbiterianos que são nestorianos, né, eles trazem para si heresias já condenadas pela igreja. E nesse aspecto, né, o Lutero, ele dizia que conversava com o demônio, que mantinha diálogo com o demônio. Ele era uma pessoa realmente muito perturbada. E a gente vê que Lutero, ele se arrepende de tudo que ele fez. Lutero, ele, segundo o que está escrito no livro Conversas à Mesa, ele vai dizer que ele está numa praia olhando para o céu e ele começa a chorar. E chorando, ele diz, né, Catarina, que é uma freira que abandonou o convento para viver com Lutero, ela pega e olha ele chorando assim e fala assim, Lutero, por que você está chorando? E ele vai dizer, arrependido, o céu é lindo, Catarina, e nós nunca vamos entrar lá. E Catarina diz, mas por que, Lutero? Se você está arrependido do que fez, peça perdão à igreja. E Lutero vai responder, Catarina, o nosso barco já foi longe demais. Não tem como voltar atrás. Então, Lutero era uma pessoa perturbada, era uma pessoa que se perdeu. Uma pessoa escrupulosa, ela nunca deve estudar teologia moral sem trabalhar em si primeiramente as virtudes. Se você estuda teologia moral sem antes conhecer e buscar conhecer, né, a si próprio e trabalhar em si próprio as virtudes, você vai provavelmente se perder no caminho. Você vai se tornar uma pessoa mais escrupulosa, com mais tendência aos vícios, né, e incapaz de praticar virtudes. Esse ponto que você citou, que o Lutero disse que não tinha como mais voltar, porque historicamente falando, né, a reforma ela começa como uma reforma, né, a revolução ela começa com uma matéria de fé, mas ela vai tomar proporções políticas também, né, com os reis dos países aderindo a essa reforma numa forma de protesto, né, e de revolta contra a igreja. Então, o que começa com um movimento religioso, através das ações de Lutero, se transforma também em uma bola de neve que no final vai culminar em guerras, né? Houveram guerras, de fato, de reis que se revoltaram contra a igreja, né? E causou mortes também. O pessoal, o que é difundido hoje, que a reforma protestante foi uma ação puramente teológica, uma revolta puramente religiosa, e foi pacífica? Não, muito pelo contrário. Gerou-se, sim, também muitas mortes da revolta protestante. Vários reis, a gente tem os reis da Dinamarca, da Noruega, da Suécia, que se separaram da igreja, né, e fundaram suas próprias igrejas, né, a igreja da Dinamarca, a igreja da Noruega, a igreja da Suécia, sobre o preceito de estar seguindo os caminhos e as orientações de Lutero, né? Você sabe a respeito disso? Você tem conhecimento disso? Inclusive, é visível que, por exemplo, não só de Lutero, né? Existe, em 1528, se eu não me engano, o ano, os luteranos, eles invadem Roma e assassinam milhares de pessoas no meio do caminho. Inclusive, muitas crianças foram jogadas no rio Tibre com lanças na garganta, e os luteranos tentando colocar Lutero como papa da igreja. E muitos, eu acho que principalmente aí entra a Inquisição Calvinista em Genebra, na Suíça, onde Calvino ele estabelece, junto com o seu clero, a regulamentação social. Então, Calvino ele chega em Genebra inventando mentiras a respeito da Inquisição espanhola, para colocar medo nas pessoas e trazerem adeptos para si. E lá na Espanha, na Suíça, existe, então, a Inquisição Calvinista, onde, segundo livros escritos por protestantes, para não jogar, a Igreja Católica está fazendo acusação leviana contra os protestantes. Não, são escritos de protestantes, historiadores protestantes que conviveram com Calvino. E lá, inclusive, crianças, né, foram assassinadas simplesmente por desrespeitar os pais publicamente. Mulheres foram expulsas da cidade por usar roupas imodestas para o clero puritano. Então, há diversos, né, acontecimentos da reforma protestante que são encobertos pelos próprios protestantes, né? Enfim, é algo que vai muito, muito mais além, né? A gente consegue ver, né? Por exemplo, os primeiros mártires brasileiros, eles foram assassinados por calvinistas, por navegadores calvinistas, né? Teve conflitos aqui, acho que, se não me engano, no Nordeste, né, com holandeses que tentaram tomar o Brasil dos portugueses, né, pouco depois, na verdade, do descobrimento, né, que
houve muitos conflitos, inclusive aqui no Brasil, entre protestantes e católicos, né? Algumas cidades do Nordeste, por exemplo, foram dominadas por protestantes. E então, assim, o que a gente vê muito na internet é essa visão de que a reforma protestante ela foi um movimento que tentou trazer um reavivamento à igreja e que os protestantes foram expulsos pelos católicos, que o Concílio de Trento ele acabou com as possibilidades de união da igreja. Eu vejo muito na internet essa tentativa de vitimização, né, dos protestantes, de dizer que nós que tiramos eles do seio da igreja, que não foram eles que tentaram acabar com a igreja de fato, e relativizar a igreja, transformar, né, a igreja de uma instituição definida pelo próprio Deus, o próprio Cristo, numa manifestação privada, né, de um indivíduo com base na sua própria interpretação. Inicialmente, a gente deve ressaltar que não era essa de fato a visão dos reformadores. Eles não queriam que a religião fosse uma manifestação do indivíduo, mas deles próprios. Eles queriam ser os líderes, os chefes do cristianismo, né? Eles se diziam como os conhecedores da verdade. Eles se pregavam como aqueles que conheciam o verdadeiro cristianismo, né? A gente tem Lutero, Calvino, Henrique, se não me engano é Henrique VIII, na Inglaterra, né? Que não aceitaram a jurisdição, não aceitaram a autoridade da igreja e escolheram fazer essa revolta, e que hoje culmina na relativização total do cristianismo, né? Cada um hoje pode pegar aí a sua Bíblia, ler de um jeito, interpretar de uma forma, abrir um CNPJ, juntar 5 cadeiras e pronto, ele já é considerado uma autoridade. Ou então faz, né, e a partir dessa revolta, somado ao academicismo que rola aqui no Brasil, na mentalidade do brasileiro, né? Eu fiz uma faculdade, então eu sou autoridade em alguma coisa, eu tenho um diploma, eu sou uma autoridade. Junta isso ao fato dele fazer a própria interpretação das escrituras, ele se torna uma autoridade no Brasil, né? E assim sucessivamente, né? Bom, é interessante que a igreja ela é sempre muito prudente, né? A igreja tem história, né? Até, vamos colocar a reforma protestante, já tinha 1500 anos. E como que funciona essa relação da igreja com o herege, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, a gente tem Ário, né, o arianismo que surge, eu acho que a primeira heresia, digamos assim, é aqueles judaizantes, né, que são descritos no próprio Ato dos Apóstolos. Sim. Mas depois disso a gente tem a crise ariana, né? Depois Nestório, etc. Então a igreja, ela nunca excomunga. Não quero mais você aqui. Então isso é uma falta de honestidade do protestante. Porque a igreja, quando ela observa um filho, independente da sua patente, digamos assim, né, se é bispo, se é padre, se é diácono ou leigo, ela orienta. Esse é o primeiro ato. Então, a igreja, antes de tomar uma posição de dar uma suspensão, por exemplo, num padre, ela com certeza já chamou a atenção desse padre antes, né? E com Lutero não foi diferente. A reforma começa em 31 de outubro de 1517. O Lutero pregando a placa no castelo, que eu não vou me ter a audácia de pronunciar o nome em alemão. Mas não vou tentar, não. Ele prega a placa e começa a disseminar, né? Porque assim, trazendo um pouco a questão dos marxistas, a gente pode falar um pouco mais disso, mas os marxistas, a Revolução Francesa, eles utilizaram o mesmo modus operandi de Lutero. Foi o mesmo. Inclusive, Gramsci ele faz elogio ao calvinismo. Para a gente ser honesto, né, o protestantismo ele é a mãe de todas as revoluções. Sim, com certeza, porque Gramsci ele faz elogios a Calvino. Porque, por exemplo, Lutero, como que ele espalha a sua revolução? Nas universidades. Ele começa nas universidades, como professor de teologia, a ensinar heresias. E lá ele utiliza como pódio, né, quando ele recebe apoio dos príncipes alemãos, ele utiliza a universidade como pódio para disseminar o antipapismo. Interessante que depois Gramsci faz elogios e faz essa mesma aplicação para a Revolução Comunista. E Lutero, quando ele inicia a reforma em 1517, ele só é excomungado da igreja em 1º de janeiro de 1521, quase 4 anos depois. Por quê? Porque ele recebeu cartas do Papa Leão X dizendo, você está indo pelo caminho errado. Ele recebeu várias cartas. Ele permaneceu equivocado. E o Concílio de Trento ele só vai acontecer em 1545.
Sim. Muitos anos depois da Revolta Protestante. Exatamente. Então, assim, quando ele recebe esses avisos do Papa Leão X, ele opta por permanecer no erro. É uma opção dele. E é justamente isso, por exemplo, que acontece na Inquisição, no início da Inquisição, com a heresia cátara. Os cátaros, eles tinham vários problemas, mas um deles era que os cátaros, eles tinham aquela aparência de virtude. É exatamente o que a gente está falando. Os cátaros, eles tinham uma repulsa pela matéria, etc. Então os cátaros viviam, tipo, não vamos trabalhar, porque é o que nós estamos esperando o reino dos céus, então a gente não precisa plantar nada nesse mundo, né? Então eles viviam naquela aparência de boas pessoas, e a igreja inicia, então, a Inquisição, primeiramente com os bispos. Só que haviam bispos que eram cátaros. Então o Papa, ele passa a autoridade da Inquisição para duas ordens, a ordem franciscana e a ordem dominicana, que eram ordens mendicantes, né, que viviam na pobreza, para que pudessem, né, combater os cátaros. E como que era feito esse combate aos cátaros? Então, em determinado vilarejo, era denunciado que uma pessoa, né, professava a heresia cátara. Então ia um padre dominicano ou franciscano, chamava todo o vilarejo e fazia uma catequese pública, ensinando o que é a fé católica. Daí, digamos que, sei lá, o fulano de tal fala assim, olha, eu acreditava nisso. Então ele ia lá, recebia a absolvição do padre e vida que segue. Só que aquela pessoa que foi denunciada, ela não se acusa. Ela não fala, viu, era eu, né? O que acontecia? Ela era chamada no particular e falava, olha, eu tenho uma denúncia contra você. Então a pessoa professava o credo, se ela não fosse o herege, eu não acredito nisso. Ela professava o credo e vida que segue. Se a pessoa, não, sou eu e eu vou continuar nisso. Daí havia uma outra ferramenta criada pela igreja, que são as penitenciárias. Penitenciárias, né, as cadeias, é chamada de lugar de penitência. Ou seja, para a igreja não entregar o herege, né, o assassino, para o Estado, porque sabia que era a lei do Estado, né, condenar a pessoa e poderia condenar a pessoa à morte, a igreja criava a penitenciária para a pessoa ter uma opção de penitência e se livrar da pena da morte, né? Então, assim, essa ideia de que a igreja expulsou Calvino, expulsou Lutero, ela é mentirosa por conta do próprio ato, né, de excomunhão. Leão X só condena 4 anos depois. Bom, Gabriel, desculpa, né, interromper, né, o nosso papo, mas é porque a gente já tá 1 hora aqui falando, cara, e tipo assim, tem muita coisa pra gente conversar, tem muito papo pra gente poder falar, é sempre bom, né, poder conversar com alguém que tem bastante conhecimento, bastante informação para compartilhar comigo e com você que está assistindo também esse vídeo aqui. Mas antes da gente encerrar, Gabriel, eu queria te pedir 3 coisas. A primeira se você pode compartilhar conosco uma frase, né, de alguém, de algum santo, de algum padre, de alguém da igreja que te inspirou e te inspira todos os dias a seguir o seu caminho. Maravilha. Acredito que se for colocar um santo que exerceu um papel muito grande na minha vida, São João da Cruz, porque quando eu fui estudar a Reforma Protestante, João da Cruz aparece ali como um contemporâneo de Lutero, que permaneceu firme à igreja, né? E a frase de João da Cruz que me motiva muito é: quem não busca a cruz de Cristo, não busca a glória de Cristo. Amém. Muito bom. E um versículo, agora, que você sempre gosta de estudar, de reler, e que te ajuda bastante também. Olha, como católico, né, agora os protestantes vão usar isso para me atormentar. Mas eu sei os versículos, mas onde tá, não me pergunte. Não, eu sou mas assim, um versículo que me chama muito a atenção, principalmente para quem exerce apostolado na internet. É porque é muito difícil. Às vezes a gente parece ser muito dono da verdade e o conhecedor de todas as coisas, e não é bem assim. E para quem assiste, acha que a gente pensa que nós somos isso, né? E não é verdade, né? A gente que somos pessoas, temos nossos defeitos, nossas falhas, e o versículo que serve para todo evangelizador é: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Muito bom, muito bom. E para quem, além de nós, né, que quer começar também, que tem a ideia ou sonha um dia poder se tornar, né, um apologista, ou até mesmo alguém que quer descobrir a sua vocação dentro da igreja, qual livro você recomenda para quem está assistindo aqui e para este que vos fala também, para poder se aprofundar mais na nossa fé? Um livro A Alma de Todo Apostolado. De quem é esse livro?
De um sacerdote, não me peça para pronunciar o nome dele, mas é um livro muito bom. Existe na livraria, na editora do Anderson Reis, que é um grande amigo meu, a editora Imaculada tem esse livro publicado. A alma de todo apostolado é fundamental para você exercer um apostolado. E mais um conselho aqui, você pediu 3, eu vou dar mais um. Nada substitui o apostolado na paróquia. É muito importante a gente estar hoje nas redes sociais, é muito importante hoje a gente estar onde as pessoas estão, né? As pessoas hoje perdem muito tempo no Instagram vendo Reels, né? Principalmente no Instagram, né? Mas no YouTube também. Então nós precisamos estar onde as pessoas estão. Mas a gente vê muita pessoa com bom conhecimento, com boa disposição na internet, e nós vemos que os padres precisam de pessoas com essas mesmas intenções, com esse mesmo caráter, nas paróquias, ajudando nas pastorais. Então não abandone a paróquia para ser um aventureiro na internet. Seja um aventureiro na internet. É importante estar lá, mas jamais abandone, né, o seu pároco, a sua paróquia. Sim, e aquela coisa, né? Por mais que a gente discorde de certas coisas que aconteçam na paróquia, né, a gente tem paróquias hoje que, infelizmente, como a gente falou mais cedo, estão afetadas pela teologia da libertação, mas não cabe nós aqui fazer só um apostolado de internet. Se a gente quer trazer a mudança, se a gente quer trazer o tradicionalismo, digamos assim, né? Ou a doutrina de verdade da igreja, é nossa função como católico agir não só na internet, mas na nossa paróquia. Você que está assistindo, você quer ter um apostolado, quer vir para a internet, comece na sua paróquia. Converse com o seu padre, converse com o pároco, procure algum espaço na sua paróquia. Existem apostolados, existem grupos de oração, existem os cursos de catequista que você pode fazer, né, dependendo da sua idade, né, se você é mais jovem, tem os grupos de jovens que você pode entrar, né, que você pode fazer parte. Eu comecei, quando eu era mais novo, nos grupos de jovens da igreja, e ali dentro você vai, através das suas ações, do seu exemplo, arrastar outras pessoas, né? O exemplo arrasta. Exatamente. Então, assim, é importante isso que a gente está fazendo aqui, não deixa de ser importante, a gente trazer para as pessoas, né, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no X, em todas as redes sociais, mas é mais importante ainda você estar de frente com alguém, né, e poder evangelizar essa pessoa com palavras e principalmente com ações. Então nunca se esqueça, a internet é uma ferramenta, não é um fim. Gabriel, muito obrigado, meu querido, por sua presença. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Eu sou muito grato por ter finalmente, né, conseguido alinhar essa agenda com você. Espero te ver aqui mais vezes, para a gente poder falar sobre mais assuntos, tá? Peço desculpas se alguma vez eu fiz alguma confusão, se eu não agi corretamente com você ou com você que está assistindo. Tá? Eu estou começando esse apostolado agora, então eu estou me ajeitando também na internet, estou começando a descobrir as coisas agora, mas espero te ver aqui futuramente, meu querido. Deus te abençoe. Fico muito grato com o convite, né? Reforço que Deus abençoe esse apostolado que se inicia, que se pretende, né? E errar é humano, né? Às vezes as pessoas, né, como a passagem que, novamente, não sei onde está na Bíblia, sou muito ruim com decorar versículo, capítulo, mas Jesus, ele está diante da mulher adúltera, e a mulher adúltera, né, está lá para ser apedrejada. Os doutores da lei estão lá para testar Jesus, e Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos eles saem, a começar dos mais velhos. Muitos, infelizmente, ainda são os escribas, né, os doutores da lei, que acham que não têm os pecados e permanecem ali de pé com as pedras para atacar. A gente que está na internet, a gente que é figura pública, a gente está disposto, se colocando à disposição de críticas, né? E as críticas são bem-vindas, né? Infelizmente, muitas críticas vêm para destruir, não para construir, né? Mas isso faz parte. Se esse apostolado que se inicia, né, é um apostolado onde o foco é Jesus Cristo, os ataques de pessoas injustas jamais atingirá, né? Recentemente, na partilhação um pouquinho, eu fui atacado por um pastor protestante e quando estava atacando a mim, eu ignorei porque o meu apostolado não é para mim, é para Cristo. Eu perdi um pouco a linha quando ele começou a envolver, né, a minha noiva, a envolver minha família. E começou a marcá-la para as pessoas encherem o saco dela de mensagens, né? Enfim, óbvio que na ocasião eu estava errado e eu fui publicamente pedir desculpa pela forma com que eu agi, né? Nós, enquanto humanos, demora um pouquinho, né, para sermos como São Paulo, né? Não, é Cristo que vive em mim, não sou eu mais que vivo, né?
acredito que todos os protestantes que me atacaram, todos eles já estão como São Paulo, né? Cristo vivendo neles, né? Mas sempre assuma a postura. Abençoe os que te maldizerem. Deem bênçãos aquelas pessoas que te amaldiçoam. Então, que Cristo seja o seu foco, o foco desse apostolado. Realmente, que Deus abençoe vocês. Amém, muito obrigado. Ó, eu não é que eu sei de cor não, tá? Mas eu vou citar aqui um versículo que digamos que ele é o versículo principal do nosso ministério, que é 1 Pedro 3, versículo 15, que diz, né? Portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações Cristo, o Senhor. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. E aí, adicionando também o versículo 16, tende uma consciência reta, a fim de que, mesmo naquilo em que dizem mal de vocês, sejam confundidos os que desacreditarem o vosso santo procedimento em Cristo. Ou seja, realmente é comum a gente que se expõe na internet sofrer ataques de outras pessoas que não concordam com a nossa visão. Muitas das vezes não é nem a nossa visão, mas aquilo que nós dissemos, né? Às vezes a verdade dói, a verdade incomoda certas pessoas, isso vai trazer de fato ataques para a gente, né? Mas o importante é a gente se santificar, a gente buscar, né, antes de querer levar para as outras pessoas, trazer para dentro de nós mesmos, né, a Cristo e a querer nos santificar. E quando essas pessoas vierem nos atacar, elas podem nos atacar. O nosso foco não é a gente. Eu não quero crescer, eu quero que Cristo cresça. Eu quero que as pessoas sejam alcançadas por aquilo que eu digo, né? Mesmo que algum dia eu fale, mesmo que algum dia eu caia, mas eu nunca vim aqui dizer que eu não sou falho. Muito pelo contrário, eu sou muito falho. Eu ainda não identifiquei qual é a minha personalidade. Eu não sei se eu sou colérico, se eu sou sanguíneo, tá? Mas eu ainda estou buscando identificar isso. Mas eu sou falho, eu vou cometer falhas, de fato, né? O apostolado está começando agora, vai chegar um momento que eu vou errar e, com certeza, eu vou ter, e peço a Deus para ter, né, a humildade de vir aqui pedir perdão para vocês, né, que estão assistindo. Mas é isso, meus irmãos. Novamente quero agradecer o Gabriel, a presença dele aqui nesse podcast. Fico muito feliz. E você que nos assistiu, muito obrigado até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você quiser deixar um comentário, você vai ser muito bem-vindo. Lembrando que comentários desrespeitosos, etc., eu vou excluir, tá? Porque esse canal aqui não é uma democracia, digamos de passagem. Mas se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, sinta-se à vontade para fazer, eu vou responder, vou atentar-se à sua dúvida, tá? Então, que Deus abençoe o Gabriel, que o amor de Cristo e a consolação de Maria estejam com todos vocês. Fiquem com Deus, meus irmãos. E esse foi mais um. Na verdade, esse foi o primeiro, Catolicamente Falando.